Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos a este encontro, é meu primeiro vídeo deste ano de 2021. Aproveito para te desejar um feliz e próspero ano novo, cheio de abundância, boas energias e vibrações em sua vida, muita harmonia para você, para os seus relacionamentos, que você consiga direcionar a sua vida para aquilo que realmente te importa, mantendo o foco, né, transbordando aí de felicidade e realizações. Nós saímos de 2020, um ano desafiador, não é mesmo? Mexeu com a vida de todo mundo, virou a nossa vida aí, ó, de ponta cabeça. Mexeu com a vida profissional, mexeu com a vida familiar. Muitos relacionamentos não resistiram, às vezes já estavam aí com muitas dificuldades, e isso ficou mais evidente na pandemia. Muitas emoções ficaram aí, né, gente, à flor da pele. Quem não sentiu medo, insegurança, tristeza, irritação, estresse, angústia, quem não ficou aí com uma sensação, né, um estado meio deprimido? Então mexeu com a vida de todo mundo. Nós passamos por isso tudo junto, tudo misturado, e a gente entra em 2021 com esperança, com expectativa da vacina, para trazer um pouco mais de segurança e proteção e conforto para a gente retomar uma certa normalidade. Então a gente segue aí com as emoções, flutuando dentro da gente. A gente ainda fica ansioso, com medo, às vezes até com desesperança. E já no início do ano, que é um ano que a gente quer traçar objetivos, a gente quer sonhar, a gente quer realizar, não é mesmo? A gente quer tudo de melhor. Então, para a gente não perder essas esperanças, não perder o foco dos nossos objetivos, para que a gente continue investindo no nosso bem-estar emocional. Quem não conseguiu fazer isso, eu vou trazer aqui uma oportunidade de cuidar desse bem-estar emocional, de direcionar a mente, para os seus objetivos, para os seus planos, para que você não se perca aí, não fique refém da pandemia, das emoções das outras pessoas, do comportamento alheio. Então, eu resolvi trazer uma prática que há mais de 30 anos eu realizo, desfruto aí de muitas mudanças, benefícios em minha vida. Conheço aqui no Brasil, mundo afora, outras pessoas que também fazem uso dessa mesma prática. A gente troca muitas figurinhas, a respeito dessa prática, o quanto está sendo assim algo transformador na vida das outras pessoas também. E isso fortalece e faz com que a gente continue praticando cada vez mais. Eu costumo dizer que quando eu estou fazendo a minha prática, eu estou oferecendo a mim mesma pequenas doses de auto-amor. Se a gente não investe no nosso bem-estar emocional, se a gente não investe na gente, não busca recursos, práticas para a gente ficar bem com a gente, para a gente se transformar, se conhecer, como é que a gente lida com as coisas, não é? A gente acaba ficando refém de tudo que acontece fora de nós. E tem coisas, eu sempre digo, que estão aqui, ó, em nossas mãos, que a gente pode fazer pela gente. Cuidar do bem-estar emocional é algo que a gente pode fazer ou pedir apoio, Então, basta aí a gente começar a entrar em ação que as coisas começam a se movimentar também. Olha, essa minha prática, ela é muito antiga, tem mais de 2.500 anos, é verdade, é muito antiga mesmo. Começou lá na Índia, com o primeiro Buda da história, chamado Sakyamuni. Naquele momento maravilhoso que ele estava lá atingindo a sua iluminação, que ele teve a percepção da vida, a percepção do universo, ele viu como tudo está conectado, o grande potencial que a gente tem dentro de nós, essa essência búdica, genuína que a gente tem, que a gente pode usar ao nosso favor e que muitas vezes a gente não consegue por conta dos nossos padrões mentais, dos nossos hábitos já que estão arraigados em nossas vidas, pelas crenças limitantes, Então, às vezes a gente precisa de instrumentos, de práticas, de recursos para ajudar a florescer isso, para que o que está dentro, que é inato, isso vem à tona, não é? E ele percebeu isso, que a gente tem essa potencialidade e que precisamos usar todo esse potencial ao nosso favor, a favor da humanidade, da coletividade. Não é só a gente querer para a gente, é a gente expandir isso
para o maior número de pessoas, para a gente também cuidar do nosso ambiente, da natureza, dos animais, para a gente respeitar a todos, porque a gente precisa coexistir juntos, né? Então tudo isso ele percebeu naquele momento. E ele percebeu também algo muito interessante que tem a ver com essa prática, né, que é essa potencialidade do universo que está dentro de nós, que o universo emite uma vibração, que o universo emite um som. Então tem uma frequência ali, uma vibração potente de constante transformação e que isso também está dentro de nós. Como eu disse, a gente precisa de um instrumento para que a gente acesse, a gente explore isso de dentro da gente. E naquele momento ele teve essa percepção. E quando ele percebeu isso, é igual à lei da gravidade, né? Precisou alguém perceber que ela existe para dar nome a esta lei. Então o Buda naquele momento percebeu que existe uma lei que faz com que tudo se transforme, tudo se renove, né? Que existe essa potencialidade. Aí ele deu o nome dessa lei de Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. O Nam-myoho Renge Kyo significa lei universal de causa e efeito agindo na transformação do destino. É maravilhoso, não é? E é tão maravilhoso que me deu vontade de compartilhar com vocês. Então essa é a minha prática que há mais de 30 anos eu realizo. Eu recito essas palavras, que é um mantra, né? Então um mantra, ele é o quê? Uma palavra de poder. A força do mantra está no som que ele emite, na sua vibração. Existem vários tipos de mantras. E esse é um mantra que, como eu disse, foi codificado, foi percebido esta lei, né? E o Buda, o Sakyamuni, traduziu a lei como Nam-myoho Renge Kyo. Uma outra pessoa também que tem uma participação na história desse mantra chamado Nichiren Daishonin, porque quando ele foi estudar todos os ensinos do Sakyamuni, todos os sutras, ele percebeu, né, a profundidade, a grandiosidade dessa palavra, desse mantra, o Nam-myoho Renge Kyo. E aí ele propagou por todo o Japão, e do Japão foi para o Ocidente, veio para o Brasil, e hoje eu sei que tem mais de 192 países e territórios que recitam esse Nam-myoho Renge Kyo. Então aqui no Brasil eu conheço muitas pessoas, existe uma grande rede de pessoas que graças a uma outra pessoa muito importante na história desse mantra, dessa propagação deste, né, ensino maravilhoso do Buda, que é o Daisaku Ikeda, que é um filósofo budista, né, que atua em movimentos de paz, de cultura e educação há mais de 70 anos, então dedica a vida a esses movimentos e também, né, a trazer essa oportunidade de transformação, de bem-estar, de direcionar a mente, né, das pessoas para que elas consigam aí transformar padrões de pensamentos, de comportamento, de hábitos, né, que às vezes não são saudáveis, que já está aí na vida das pessoas há muito tempo, que é algo que a gente aprende desde criança, na família, na escola, em sociedade, padrões, crenças limitantes. Então o Nam-myoho Renge Kyo, esse mantra, quanto mais a gente recita, ao longo do tempo a gente vai percebendo essa mudança no nosso padrão mental, no nosso padrão de comportamento. Não é uma prática assim que muda tudo isso num piscar de olhos, né, gente? Isso não é ilusão. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai percebendo essa transformação. Nos nossos estados emocionais, a gente percebe um bem-estar rápido, até imediato, né? Porque a gente às vezes está recitando, às vezes está angustiado, está meio triste, e aí a gente já percebe a energia mudando, a gente já percebe assim uma outra vibração de vida, né? A gente se sente mais revigorado, com mais esperança,
Por isso que eu achei importante, né, compartilhar dessa prática no início do ano, porque é um momento que a gente está cheio de expectativa, é um momento que a gente tem sonhos, a gente quer concretizar objetivos, a gente quer mudar algo na gente, nas nossas relações, e às vezes a gente fica tão perdido, né, à mercê do que está acontecendo fora de nós, que a gente fica até sem energia, até fica pensando negativamente, ou vendo que tudo é impossível. Então, quanto mais a gente recita o Nam-myoho Renge Kyo, mais renovado a gente se sente, com mais energia de vida, né? A gente vai percebendo transbordar. E não é só a gente que percebe essas mudanças, não. As pessoas no nosso entorno percebem o semblante diferente, mais iluminado, sabe? Uma energia diferente que até contagia as pessoas. Eu percebo isso, outras pessoas também comentam que vieram perguntar o que eu estou fazendo, que eu estou diferente, que eu estou, né, com uma energia positiva, que eu estou com um sorriso, um brilho nos olhos. Então as pessoas percebem que existe uma vibração diferente, porque não é a frequência da vida que a gente emana. Então, se a gente está emanando uma frequência baixa, né? Se a gente está muito num estado pessimista, né? Sem energia de vida, muito à mercê de pensamentos ou das emoções das outras pessoas, tudo isso a gente vai absorvendo, são frequências, né? Então, tudo isso a gente traz para dentro da gente. E aí é como se a gente fosse murchando também. Então, por isso que cuidar das nossas energias, da nossa vibração de vida, é algo que somente a gente pode fazer para a gente lidar depois com o que está fora de nós. À medida que as dificuldades vão aparecendo, a gente precisa de energia de vida, a gente precisa estar vibrando numa condição de vida elevada para dar conta de tudo o que acontece, é ou não é? E a recitação desse mantra, que é o Nam-myoho Renge Kyo, como é a lei universal de causa e efeito, que está agindo na transformação das nossas vidas, do nosso destino, do karma. Muita gente fala assim, eu tenho um karma difícil, eu tenho que carregar esse fardo, carregar esse karma. Então até isso a gente vai percebendo ficar mais leve, as coisas vão ficando mais amenas em nossas vidas, sabe? Então a gente vai percebendo que algo está se transformando. E essa é a minha prática diária, faça chuva, faça sol, esteja frio, não importa o clima, não importa onde eu esteja, se eu estou viajando, se eu estou em casa, eu sempre crio o meu momento com essa prática, porque ela é fundamental para mim. Olha, 30 anos diariamente fazendo essa prática, sem parar, é porque ela é muito boa, né? E o que é bom, a gente não pode abrir mão, né, das nossas vidas, a gente não pode deixar de lado ou em segundo plano. Então, para mim, ela é muito importante e foi muito fundamental neste ano de 2020, né, que a gente passou aí pela pandemia, porque mesmo eu tendo a minha prática, tendo meus recursos, as emoções aqui dentro de mim também flutuaram. Teve hora que o medo queria tomar mais conta de mim, a angústia, a ansiedade, a desesperança. Então eu me agarrei nessa minha prática, eu recitei cada vez mais, né? Então, para eu me fortalecer emocionalmente, com mais energia de vida, para eu dar conta de viver este momento, longe da família. Minha família mora em outra cidade, então eu fiquei quase um ano sem ver minha mãe, né, sem ver minhas irmãs, amigos. Ainda bem que a gente tem a tecnologia, né, que a gente pode se conectar por meio de áudio, por meio de vídeo, que facilitou, né, encurtou um pouco essa distância. Então, assim, a vida de muita gente, né, foi transformada e as nossas emoções foi aí, deu uma reviravolta, né? Então essa minha prática foi fundamental, assim, de suma importância, esteve em primeiro lugar como autocuidado neste ano de 2020 e continua sendo, né? Porque o desafio continua e a vida sempre traz novos desafios pra gente. Então, para eu ter mais sabedoria, criatividade, energia de vida, para cuidar de mim, né? E lógico que quando a gente se cuida, tudo isso reverbera no nosso ambiente também, a gente consegue lidar melhor com as coisas, com as situações, né? A gente consegue enxergar melhor. A prática de um mantra é justamente para isso, para a gente direcionar a nossa mente
para um foco, para aquilo que a gente deseja, para os nossos objetivos, né? Então a mente fica focada naquilo. E aí, com essa prática, a gente vai expandindo a nossa consciência. A gente consegue até mesmo acessar outros níveis de consciência. Então, são inúmeros os benefícios, né? E como é que a gente conduz essa prática, né? Como é que é o ritual? Então, você escolha, em primeiro lugar, um ambiente mais tranquilo para você, né? Um horário que você tem aí disponível para realizar, ou antes de trabalhar, ou à noite, ou qualquer momento aí do seu dia a dia, que você pode ficar, né, em silêncio, né, num ambiente mais silencioso, para você recitar. Então a gente recita, né? Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Repete quantas vezes você sentir vontade. Se você está angustiado, está triste, está sem coragem, né, para alguma coisa, sem esperança, está com baixa autoestima, está irritado, procura aí ter essa intenção, né? Ter clareza da sua intenção. Ah, eu quero ficar mais calma, eu quero mais sabedoria. O que eu estou precisando? Começa a visualizar a si mesmo resolvendo aquela situação, seja de relacionamento, seja uma questão profissional, seja o seu próprio bem-estar, a sua autoestima. Então tenha em mente você com a situação resolvida, né? Essa clareza na sua mente. E aí você comece a recitar repetidamente o Nam-myoho Renge Kyo. E o ambiente mais calmo e tranquilo, distante dos ruídos, né, de televisão, de rádio, de notificações do celular, tudo isso é importante para que você consiga ter foco naquilo que você deseja, para você conseguir direcionar a sua mente a entrar nesse estado meditativo. Por mais que seja uma prática que a gente se ouve, né, a gente escuta a própria voz, a gente emprega a voz, né, ainda assim a gente entra num estado de estar recitando o Nam-myoho Renge Kyo com muita concentração, porque a gente já tem claro na nossa mente o que a gente deseja para a gente, para a família, para as pessoas de modo geral, que a gente tanto quer bem, que a gente tanto quer resolver uma situação. A gente precisa desse ambiente que favoreça a nossa concentração, o nosso foco, porque é um momento importante, é sobre a gente, é sobre as pessoas que a gente quer resolver uma questão, né, quer o bem-estar. Então é importante que a gente tenha esse cuidado com a nossa prática, né? Porque tudo é influência e tudo é frequência. Então, se a gente vai se dispor a recitar, a fazer uma prática e fica pegando o celular, respondendo mensagem, lendo notificações, ou fica aqui com a televisão na cabeça, então tudo isso são vibrações, são frequências, são energias, são informações que vai direcionar a nossa mente para outro lugar. E aí aquele objetivo, aquele bem-estar que a gente tanto deseja, que é a nossa intenção de estar ali, se perde no meio disso tudo e a prática nem é mais prazerosa, às vezes fica cansativo porque não consegue concentrar por conta das vibrações, das influências que estão chegando e atrapalhando este momento precioso que é um autocuidado. São as pequenas doses de amor que a gente está se dando, né? Então a gente precisa ter essa clareza. Outra coisa é a gente se senta numa cadeira, né? Essa é a posição, não tem uma coisa rígida quanto ao tempo que a gente vai recitar, se é 1 minuto, 2, 3, cada pessoa é que escolhe quanto tempo quer fazer nessa prática. Junta-se as mãos, né? Esse mudra, o lado direito e o esquerdo estão unos, a gente está uno com o todo. Então a gente se senta na cadeira, nessa posição e recita Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Quantas vezes sentir vontade, até você se sentir satisfeito, mudar seu estado emocional. E quanto mais você fizer, mais bom será para você, para suas questões, para aquilo que você almeja. Então não tem um tempo determinado, né? E aí, se você quiser ir mudando hábitos, padrões, né, de comportamentos, aí a prática precisa persistir por dias, anos, aí para você perceber essas grandes mudanças que atinge, né? O mantra, ele tem esse poder de manifestar a nossa essência, a nossa verdadeira essência, a essência genuína, que é esse grande
potencial de vida que a gente tem. Por isso que ele vai permeando nas profundezas do nosso inconsciente, né? Como se ele fosse limpando mesmo e aflorando a nossa verdadeira essência. Então, basicamente é isso. A gente não recita nem muito alto, porque não é para gritar, não é para cantar, nem nada, né? Até porque a gente precisa respeitar as outras pessoas no nosso ambiente, né? Então, uma prática que é para cuidar da gente e, ao mesmo tempo, levar em consideração as outras pessoas. Então, não é muito baixo, não é murmurando, mas também não é muito alto, é num volume que você se ouve, tá? E seja confortável para você e para as pessoas. Não muito rápido, porque senão a gente se atrapalha e nem escuta pronunciar direito, e nem muito lento, porque senão fica cansativo também, né? A gente vai relaxando, vai perdendo foco, começa a querer dormir. Então é uma prática para a gente estar assim, desperto, atento, né? É sobre a nossa vida, o nosso momento, a gente sonhar, a gente, né, se imaginar no impossível. Então a gente precisa estar desperto neste momento. Então é isso, gente. Essa é minha prática, meu mantra de todo dia que me traz muitos benefícios. Eu poderia ficar aqui falando para vocês desses meus 30 anos de recitação do mantra Nam-myoho Renge Kyo. Eu ficaria horas e horas aqui, né, falando de mim, da minha família também, que muitas pessoas na minha família praticam, dessas mudanças, mas é muito tempo, não é? E a gente não tem esse tempo todo para ficar aqui diante de um vídeo, né? A vida precisa acontecer também em outros lugares, de outras formas, é ou não é? Mas o que mais importante eu dizer é quanto eu cuidei do meu estado emocional neste momento de pandemia. Como eu disse, eu também fui mexida emocionalmente, a minha vida profissional também foi mexida, porque eu tinha muitos projetos para vivenciar, né, presencialmente, né, que eu facilito workshops, treinamentos de comunicação não violenta, de escuta empática, e isso, né, tem uma transformação no momento que a gente está compartilhando com as pessoas. Eu precisei cancelar tudo isso, falei, nossa, e agora, né? Então veio a incerteza, veio a desesperança, veio um monte de sentimentos aí querendo tomar conta de mim. E logo eu me agarrei na minha prática, sentei, recitei Nam-myoho Renge Kyo, né, e fui renovando minha esperança, minhas expectativas. E aí, né, outras estratégias de fazer curso online. Então eu fui buscando outros caminhos. Então a gente vai saindo dessa prisão, né, desses pensamentos negativos, que a gente não vê possibilidades, e a nossa mente vai se abrindo para outras oportunidades, né? Então, e sempre cuidando do bem-estar emocional, de manter a nossa energia de vida vibrante aí, para a gente dar conta de tudo que vem pela frente, das questões que a gente tem. E isso a gente precisa de energia de vida, a gente precisa, né, investir no nosso bem-estar emocional, porque só a gente pode fazer isso pela gente. Então, se você tiver dúvidas, me pergunte, pode escrever aqui nos comentários, eu estou disposta a esclarecer mais alguma coisa que de repente eu não abordei no vídeo e para você seja algo importante, você quer uma clareza, fique à vontade, ou pode me mandar um e-mail que também está aqui na descrição do vídeo. Se você está chegando agora neste canal, ainda não é inscrito, inscrita, se inscreva, ative as notificações. Aqui a gente fala sobre autoconhecimento, transformação dos relacionamentos por meio da comunicação não violenta, sobre bem-estar, enfim. Tudo que traz aí bem-estar para as nossas vidas, a gente fala aqui. Então seja bem-vindo, bem-vinda, obrigado por ter ficado comigo até aqui e boa prática para você. Tenha a sua própria experiência e depois você me conta. Até mais!